Testemunho de fé quando Deus mostrou seu trono. Querido irmão, querida irmã, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de uma serva do Senhor que, em meio a uma das maiores provas de sua vida, teve a graça de experimentar algo que mudou tudo, uma visão do trono de Deus. Não é uma história inventada, não é algo para impressionar, mas um relato sincero de como o Senhor age quando menos esperamos, para nos mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. A prova que veio como um furação. Era o ano de 2015 e a irmã Maria das Graças, uma irmã fiel da congregação cristã em São Paulo, passava por um momento que parecia não ter saída. Seu marido, o irmão João, havia perdido o emprego depois de 20 anos na mesma empresa. As contas se acumulavam, aluguel atrasado, luz cortada e o pior, o filho mais novo, Lucas, de apenas 12 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara nos rins. Os médicos diziam que sem um transplante urgente ele não sobreviveria. Maria das Graças era uma mulher de oração. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela já estava de joelhos, clamando a Deus. Mas naquela temporada, suas orações pareciam bater no teto. Senhor, até quando? Ela perguntava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Onde está a tua mão poderosa que eu sempre ouvi falar? Um dia, depois de mais uma noite em claro, com o coração apertado pela angústia, ela decidiu ir ao culto de oração na igreja. Não tinha ânimo, não tinha palavras bonitas para dizer, mas sabia que precisava estar ali. Ao entrar no templo, viu o irmão mais velho, o cooperador Antônio, que a cumprimentou com um sorriso e disse: Irmã Maria, a paz do Senhor. Não desanime. Deus está vendo tudo. Aquelas palavras simples, mas cheias de fé tocaram fundo em seu coração. Ela se sentou no banco, fechou os olhos e começou a orar em línguas, como fazia sempre quando não encontrava palavras. E foi ali, em meio àquele clamor silencioso, que algo extraordinário aconteceu. A visão do trono. Enquanto orava, Maria das Graças sentiu uma paz tão grande que parecia envolver todo o seu ser. De repente foi como se seus olhos espirituais se abrissem, e ela se viu não mais no templo, mas em um lugar de luz indescritível. Não era uma luz comum, como a do sol, mas uma claridade que vinha de todos os lados, pura, sem sombra. Diante dela havia um trono majestoso, tão alto que ela não conseguia ver o topo. Ao redor do trono, seres que ela não conseguia descrever, mas sabia que eram anjos, adorando em voz alta: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:08. E então ela ouviu. Não era uma imagem, não era uma sombra. Era Jesus, sentado à direita do Pai, com um esplendor que fazia até os anjos se curvarem. Seu rosto brilhava como o sol, e seus olhos eram como chamas de fogo, cheios de amor, mas também de uma santidade que a fez tremer. Ele não disse nenhuma palavra, mas Maria das Graças ouviu em seu coração: Filha, não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega. Tudo está sob meu controle. Ela sentiu que poderia ficar ali para sempre, naquela presença gloriosa. Mas então, como se fosse levada por uma mão invisível, ela voltou ao templo. Quando abriu os olhos, estava de joelhos com lágrimas escorrendo, e o culto já havia terminado. Os irmãos ao seu redor a olhavam com preocupação, mas ela só conseguia sorrir porque sabia, Deus havia falado com ela. A provação continua, mas a fé se fortalece. Nos dias que se seguiram, Maria das Graças não contou a ninguém o que havia visto. Guardou aquilo no coração como um tesouro. Mas algo havia mudado dentro dela. A angústia tinha dado lugar a uma paz que não vinha das circunstâncias, mas da certeza de que Deus estava no controle. O marido ainda não tinha encontrado trabalho. As contas continuavam atrasadas. E Lucas, embora estivesse fazendo tratamento, ainda corria risco. Mas agora, quando orava, ela não clamava mais com desespero. Em vez disso, dizia: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel. Se o Senhor permitiu esta prova, é porque tem um propósito. Dê-me forças para passar por ela com fé. Uma semana depois, enquanto ela limpava a casa, o telefone tocou. Era uma irmã da igreja, a irmã Clara, que disse: Maria, o Espírito Santo me levou a ligar para você. Não sei o que está acontecendo, mas Deus me colocou no coração para te dizer: não desista. A vitória está próxima. Maria das Graças sorriu. Não era coincidência. Era Deus confirmando sua palavra. A resposta de Deus chega de forma inesperada. 2 dias depois, o irmão João recebeu uma ligação. Era de um antigo colega de trabalho, que agora era dono de uma pequena fábrica. Ele disse: João, ouvi falar que você está desempregado. Preciso de um homem de confiança para gerenciar uma equipe. Se você quiser, o emprego é seu. O salário não era alto, mas era suficiente para pagar as contas e custear o tratamento de Lucas.
Maria das Graças chorou de gratidão. Mas Deus não havia terminado. Uma semana depois, durante um culto de domingo, o médico da congregação, o irmão Roberto, aproximou-se deles e disse: Eu ouvi sobre o caso do Lucas. Não posso prometer nada, mas quero examinar ele pessoalmente. Após alguns exames, o médico descobriu que, embora a doença de Lucas fosse grave, havia um novo tratamento experimental que poderia salvar sua vida. E o melhor, a igreja se mobilizou para ajudar com as despesas. Hoje, 7 anos depois, Lucas está completamente curado. O irmão João continua no mesmo emprego, e a família serve a Deus com ainda mais dedicação. Maria das Graças, que antes era uma irmã quieta nos fundos do templo, agora visita os doentes, ora pelos necessitados e testemunha, com lágrimas nos olhos. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. E quando Ele se revela, tudo muda. A lição que ficou. Este testemunho não é sobre visões ou milagres espetaculares. É sobre fé que persiste mesmo quando não vemos a saída. É sobre Deus que se revela não para nos impressionar, mas para nos fortalecer. Talvez você esteja passando por uma prova hoje. Talvez as contas estejam apertadas, a saúde esteja abalada, ou o coração esteja pesado. Mas saiba uma coisa, Deus está no trono. Ele não esqueceu de você. Ele não está surdo às suas orações. Como disse o salmista, Ele me livrou porque se agrada de mim. Salmos 18:19. Não desista. Não pare de orar. Não deixe de frequentar a casa do Senhor. Porque assim como fez com a irmã Maria das Graças, Deus pode se revelar a você de uma forma que vai mudar tudo. E quando Ele fizer isso, você também vai poder dizer: Vi o Senhor, e nunca mais fui o mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como um fogo selvagem. Era uma tarde de quarta-feira, daquele tipo em que o sol parece pesar mais sobre os ombros de quem já carrega o mundo nas costas. O irmão João sentou-se na mesa da cozinha, as mãos trêmulas segurando o envelope rasgado que havia chegado pelo correio. Dentro não uma carta, mas um aviso, ação de despejo, prazo, 15 dias. O aluguel estava atrasado há 3 meses. As contas de luz e água, empilhadas como tijolos sobre a mesa, ameaçavam desabar a qualquer momento. E o pior, o salário do mês ainda não havia sido depositado. A empresa onde trabalhava como mecânico há 12 anos anunciará dificuldades financeiras e atrasará os pagamentos sem data para regularizar. Maria das Graças, sua esposa, entrou na cozinha com um prato de comida simples, arroz, feijão e um ovo frito, o que tinham conseguido juntar com as últimas moedas. Ao ver a expressão do marido, não precisou perguntar. Colocou a mão no ombro dele e sussurrou: João, a gente já passou por pior, não foi? Deus não nos abandonou até aqui. Ele não respondeu. Não por falta de fé, mas porque a garganta estava apertada, como se as palavras tivessem se transformado em pedras. Como explicar para os filhos que, mais uma vez, teriam que adiar a compra dos cadernos novos? Como olhar nos olhos do Lucas que, mesmo doente, pedia para ir à igreja porque lá eu me sinto melhor, pai? Naquela noite, enquanto a família se reunia para a oração, João não conseguiu pronunciar uma só palavra. Só chorou. E foi nesse silêncio que Maria das Graças, com a voz firme apesar das lágrimas, orou: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não pedimos riqueza, não pedimos luxo. Pedimos pão. Pedimos um teto. Pedimos força para não desistir. O Senhor disse que nunca nos deixaria, e a gente acredita nisso. Mas, Jesus, a gente está com medo. O silêncio de Deus e a fé que não se cala. Os dias seguintes foram um turbilhão de ligações para o síndico, promessas de pagamento e noites mal dormidas. João saía cedo para pegar bicos, consertos de carro por preços baixos, apenas para ter algo para colocar na mesa. Maria costurava até tarde, remendando roupas de vizinhos por alguns reais. Mas o dinheiro nunca era suficiente. E pior que a falta de recursos, era o silêncio. Porque apesar das orações, das ofertas, mesmo que fosse apenas R$1 colocado no envelope das visitas à igreja, nada parecia mudar. Até que numa manhã de sábado, enquanto João limpava o óleo das mãos antes de entrar para o culto, o irmão Pedro, um dos cooperadores mais antigos da congregação, aproximou-se. João, o irmão pode me acompanhar um momento? Sem entender, João o seguiu até a saleta dos cooperadores. Lá sobre a mesa, havia um envelope branco. Dentro, o valor exato do aluguel atrasado e das contas pendentes, além de um bilhete, de um irmão que passou pela mesma prova e sabe como é. Deus é fiel. João não chorou na hora. Só segurou o envelope com força, como se temesse que fosse desaparecer. Depois, olhou para o irmão Pedro e perguntou com a voz embargada: Mas como? Quem foi?
Pedro sorriu, daquele jeito calmo que só quem já viu Deus agir muitas vezes tem. Isso não importa, João. O que importa é que Deus ouviu. Ele sempre ouve. Às vezes a gente só não escuta a resposta porque está olhando pro lugar errado. A virada que veio pelas mãos de um jovem. Mas a prova não tinha acabado. Na semana seguinte, Lucas piorou. A febre subiu e as dores nas pernas, sintoma da doença, ficaram insuportáveis. O médico falou em internação, em medicamentos caríssimos, em um tratamento que o plano de saúde não cobria. João e Maria se entreolharam, e foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés deles. Foi então que Davi, um jovem de 19 anos que havia se afastado da igreja há 2 anos, apareceu na porta de casa. Magro, de cabelo desalinhado, com olheiras que contavam noites sem dormir, ele segurou um saco de compras e disse: Tio João, a mãe do meu amigo trabalha numa farmácia. Ela conseguiu esses remédios com desconto. Não é tudo, mas ajuda. João reconheceu o rapaz. Era filho do irmão Antônio, que há tempos orava pelo filho rebelde. Davi tinha sido batizado aos 12 anos, mas depois se envolvido com más companhias, drogas e sumido dos cultos. Por que você está fazendo isso, Davi? João perguntou, desconfiado. O jovem baixou a cabeça, envergonhado. Por quê? Porque eu lembrei do que o Senhor falou para mim uma vez. Que Deus não desiste da gente mesmo quando a gente desiste dele. E eu tô querendo voltar, tio. Só não sei se ainda tem lugar para mim. Maria, que estava na cozinha, veio correndo e abraçou o rapaz como se fosse seu próprio filho. Claro que tem, meu filho. Sempre tem. O jejum, a oração e o milagre que veio devagar. Naquela noite a família de João, junto com Davi, fez algo que não faziam há tempo. Um jejum de 24 horas, só água e oração. Não foi fácil. As crianças choramingavam de fome, Lucas gemia de dor, e João sentia o estômago doer não só pela falta de comida, mas pela incerteza. Mas eles persistiram. No domingo seguinte, durante o culto, enquanto o irmão cooperador lia Salmos 40, 1:3, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Ouviu meu clamor, João sentiu algo diferente. Não foi um arrepio, não foi uma voz. Foi uma certeza. Como se Deus estivesse dizendo, confie, eu estou aqui. Na segunda-feira, o médico ligou. Os exames de Lucas mostravam melhora inesperada. A doença não tinha sumido, mas a resposta ao tratamento experimental estava sendo melhor do que o esperado. E na quarta-feira, o gerente da oficina onde João trabalhava o chamou. João, a matriz aprovou um adiantamento para os funcionários mais antigos. Você recebe amanhã. Não era um aumento. Não era uma promoção. Era o suficiente. A restauração que veio pelas mãos que servem. Davi começou a frequentar os cultos novamente. No início ficava nos fundos, envergonhado, como se não merecesse estar ali. Mas os irmãos o receberam sem julgamentos. O irmão Antônio, seu pai, não fez sermões. Só o abraçou e disse: Filho, você nunca saiu do meu coração. E nunca saiu do coração de Deus. Um mês depois, Davi foi batizado nas águas, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E quando saiu da água com lágrimas escorrendo, ele testemunhou: Eu pensei que Deus tinha me largado. Mas ele só estava esperando eu voltar. E hoje eu tô aqui para dizer, se Deus pode me perdoar, ele pode perdoar qualquer um. João, que estava presente, sentiu algo queimar dentro dele. Não era raiva, não era tristeza. Era gratidão. Porque naqueles meses de luta, Deus não só havia provido o pão, mas restaurado uma alma. A lição que ninguém esperava. Hoje, quando João conta essa história, ele sempre faz questão de dizer: muitas pessoas pensam que a bênção de Deus é só dinheiro no bolso ou saúde perfeita. Mas a maior bênção que eu recebi não foi o envelope com o aluguel, nem a melhora do Lucas. Foi ver meu filho olhando para mim e dizendo: Pai, a gente vai ficar bem. Foi ver o Davi, que todo mundo achava perdido, de pé na igreja, lendo a Bíblia. Foi aprender que às vezes Deus não tira a prova, Ele só nos dá força para passar por ela. Maria das Graças, que agora lidera um grupo de oração pelas famílias em dificuldade, costuma dizer: Deus não nos prometeu um mar de rosas. Ele prometeu estar conosco no meio do fogo. E sabe o que eu aprendi? Que o fogo não queima quando ele está no meio. O que aconteceu depois? Porque a história não acaba aqui. Lucas se recuperou completamente. Hoje, aos 12 anos, ele ajuda a distribuir folhetos na campanha evangelística da igreja. Sempre que pode, ele conta para as crianças do bairro: Jesus cuida da gente mesmo quando a gente tá com medo. Davi se tornou cooperador jovem. Ele visita os adolescentes que, como ele, se afastaram da igreja e diz: se Deus pode usar um cara como eu, que já estava quase se perdendo, ele pode usar você também. João foi promovido na oficina.
Não é rico, mas agora consegue pagar as contas em dia. E toda semana ele separa uma parte do salário para ajudar outra família em necessidade, anonimamente como alguém um dia fez por ele. Maria das Graças começou um ministério de visitas aos doentes. Ela leva não só orações, mas comida, remédios e esperança. Porque fé sem obras é morta, ela diz, citando Tiago 2:17. A pergunta que Deus faz a você hoje. Se você está lendo isso e pensa, mas a minha prova é maior, a minha dor é pior, escute isso. Deus não olha pro tamanho do seu problema. Ele olha pro tamanho da sua fé. Não importa se você está endividado até o pescoço, com um diagnóstico que assusta, com um filho que se afastou, sentindo que já orou demais e nada mudou. Deus não está surdo. Ele não está longe. Às vezes, ele só está preparando algo que você ainda não consegue ver. Como disse o irmão João numa reunião recente. A gente quer que Deus mude as circunstâncias. Mas muitas vezes ele quer mudar a gente através das circunstâncias. O convite, porque a história pode ser sua também. Se você está passando por uma prova hoje, faça isso. Não pare de orar, mesmo que seja só Senhor, eu não aguento mais, mas eu confio em Ti. 2. Não falte à casa do Senhor, porque é lá que a força vem. 3. Não deixe de ofertar, não pelo valor, mas pela fé. Lembra do envelope de R$1? Deus honra isso. 4. Procure um irmão de confiança. Às vezes, a ajuda de Deus vem através de alguém que você nem imaginava. E acima de tudo, não desista. Porque assim como fez com João, com Maria, com Lucas e com Davi, Deus pode estar preparando a sua virada nesse exato momento. E quando Ele fizer, você também vai poder dizer, eu vi o Senhor, e nunca mais fui o mesmo. Glória a Deus. Amém. A provação que veio para ficar, e a fé que não desistiu. Era uma tarde de sábado, daquelas em que o sol parecia pesar mais do que o normal sobre a cidade. João sentou-se no banco de trás do ônibus, apertando contra o peito a Bíblia já desgastada pelas mãos. O salário do mês ainda não havia entrado, mais uma vez, e as contas se acumulavam na gaveta como um peso invisível, mas sufocante. Senhor, até quando? Pensou enquanto olhava pela janela os prédios passando em velocidade de tortura. Não era a primeira vez que a pergunta vinha, mas dessa vez ela doía diferente. Não era só o dinheiro. Era a sensação de que, aos 42 anos, ele estava perdendo a batalha não apenas contra as dívidas, mas contra a própria esperança. Naquela semana, o aluguel estava atrasado em 2 meses. O dono do imóvel, um homem de poucas palavras e menos paciência, havia deixado claro, até sexta ou você paga ou desocupa. João não tinha nenhum nem outro. A geladeira estava quase vazia, um pacote de arroz, meio quilo de feijão, e 3 ovos que sua filha mais nova, Sofia, de 9 anos, havia guardado, para o papai não ficar com fome. Ele engoliu seco. Como explicaria para as crianças que, mais uma vez, o jantar seria só pão com margarina? Mas havia algo que João não abria mão, mesmo quando tudo mais falhava, a reunião de sábado à tarde. Não era só por obrigação. Era porque naquele lugar, entre os hinos cantados em uníssono e as palavras simples do cooperador, ele respirava. Ali por algumas horas a pressão do mundo lá fora não conseguia entrar. Então, com as mãos trêmulas, ele abriu a carteira. Dentro, apenas 2 moedas de R$1, tudo o que restava depois de pagar a passagem. Por um instante, hesitou. Será que Deus vai entender se eu guardar isso para o leite das crianças? Mas então se lembrou das palavras do irmão Paulo na semana passada. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração. E o coração se mostra na oferta, mesmo que seja 1 centavo. Com os olhos ardendo, João colocou as 2 moedas no envelope de oferta. Senhor, sussurrou, eu não tenho mais nada. Mas o pouco que tenho é teu. O envelope que mudou tudo, mas não do jeito que ele esperava. Naquela mesma noite, após o culto, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras, João sentiu um toque no ombro. Irmão João, o cooperador quer falar com você. O coração dele acelerou. Será que descobriram que eu não paguei a contribuição do mês passado? Mas quando entrou na salinha dos cooperadores, o que viu o deixou paralisado. Sobre a mesa, havia um envelope branco simples, sem remetente. Dentro, 5 notas de R$100, o valor exato do aluguel atrasado. Irmão, disse o cooperador, com um sorriso que parecia esconder algo maior, isso aqui chegou hoje de manhã, com um bilhete, para quem precisa. Deus proveu. João segurou o envelope como se fosse queimar. Não era possível. Ninguém sabia da sua situação. Nem mesmo sua esposa, Maria, conhecia o tamanho da dívida. Ele olhou para o cooperador, buscando uma explicação, mas o homem apenas balançou a cabeça. Às vezes, Deus trabalha em silêncio, irmão. A gente só precisa estar atento.
Naquela noite, ao chegar em casa, João não disse nada. Só colocou o dinheiro em cima da mesa da cozinha, ao lado das contas, e abriu a Bíblia no Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Maria olhou para ele confusa. Depois viu o dinheiro. E então ela entendeu. Você orou por isso? Perguntou, com os olhos cheios d'água. João balançou a cabeça, sem conseguir falar. Porque na verdade ele não havia pedido dinheiro. Ele havia pedido força. E Deus, em sua sabedoria, havia dado as duas coisas. A doença que veio para ensinar, e a cura que veio no tempo de Deus, mas a prova de João não terminou ali. 3 meses depois, durante um check-up de rotina que ele só conseguiu fazer porque um irmão médico ofereceu atendimento gratuito, os exames revelaram algo que gelou seu sangue, um nódulo no pulmão. O médico foi direto. Precisamos fazer mais testes. Pode ser nada, mas é melhor se preparar. Aqueles dias foram os mais longos da sua vida. João não contava para ninguém, nem para Maria. Ele ia aos cultos, cantava os hinos, mas por dentro, gritava. Por que agora, Senhor? Por que eu? Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, ele se ajoelhou no chão do quarto e chorou como nunca. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva. Eu te servi. Ele gritou, socando o colchão. Eu dei tudo o que tinha. Por que isso? Silêncio. Mas então, como um sussurro no vento, veio a resposta. Não foi uma voz. Foi uma lembrança. Ele se lembrou do dia em que anos antes, havia levado sua mãe, já muito doente, para ser batizada nas águas. Ela mal conseguia andar, mas insistiu. Filho, eu quero ser batizada antes de ir para a glória. Porque eu quero que você saiba, Deus é fiel até o fim. E ali no fundo do tanque, com as lágrimas se misturando à água, sua mãe havia sorrido e dito, não importa o que vier, João. Ele nunca nos abandona. João se levantou do chão, enxugou o rosto e tomou uma decisão. O jejum, a oração e o milagre que ninguém virou ver na manhã seguinte, ele procurou o cooperador e pediu, irmão, eu preciso de um jejum. Não por um dia. Por quanto tempo Deus quiser. E assim começou. Por 21 dias, João jejuou de segunda a sábado, alimentando-se apenas de água e suco. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ele se ajoelhava e orava. Senhor, se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me força para suportar. Maria, preocupada, tentava fazê-lo comer, mas ele só balançava a cabeça. Não é fome de pão, Maria. É fome dele. No 21º dia, enquanto orava, João sentiu algo diferente. Não foi uma voz. Não foi uma visão. Foi uma certeza. Uma paz tão profunda que ele soube, sem sombra de dúvida, estava curado. Quando voltou ao médico, os exames confirmaram. O nódulo havia desaparecido. O médico incrédulo olhou para ele. Isso não é comum. Você fez algum tratamento? João sorriu. Sim. Tratei com o médico dos médicos. O jovem que quase se perdeu, e o testemunho que o trouxe de volta. Mas a história de João não era só sobre ele. Havia Lucas, seu filho mais velho, de 17 anos. Um jovem cheio de sonhos, mas também de revolta. Depois que o pai perdeu o emprego, Lucas começou a faltar aos cultos. Depois parou de ir, depois começou a andar com uma turma que João sabia que não era boa influência. Uma noite, a polícia bateu à sua porta. Seu filho está na delegacia. Briga de rua. João sentiu o chão sumir. Senhor, não. Não, meu filho. Mas quando chegou lá, não gritou. Não xingou. Só olhou nos olhos de Lucas e disse, vamos para casa. No caminho, em silêncio, João orava. Não por palavras bonitas. Só por uma chance. Chegando em casa, ele sentou Lucas à mesa e contou tudo. As dívidas, o envelope, a doença, a cura. E por fim, olhou para o filho e disse, filho, eu não sei o que você está passando. Mas eu sei uma coisa, Deus não desistiu de você. E enquanto ele não desistir, eu também não vou. Lucas não disse nada. Mas algo quebrou dentro dele. Na semana seguinte, ele voltou para a igreja. Não porque foi obrigado. Porque precisava. E no domingo seguinte, depois de uma campanha evangelística, Lucas se ajoelhou nas águas do batistério, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu quero começar de novo, disse com a voz embargada. João, de pé ao lado do tanque, não conseguia parar de chorar, porque ali, naquelas águas, não era só um filho sendo batizado. Era uma família sendo restaurada. A lição que João aprendeu, e que ele quer que você saiba. Hoje, anos depois, João é um cooperador na mesma congregação onde tudo começou. Ele não é rico, não é famoso, mas tem algo que nenhum dinheiro do mundo pode comprar, uma história para contar. Quando pessoas lhe perguntam,
Como você conseguiu passar por tudo isso? Ele sempre responde a mesma coisa: eu não passei. Deus me carregou. E então, ele olha nos olhos da pessoa e faz a pergunta que Deus fez a ele naquele dia, no chão do quarto. Você confia nele? Mesmo quando não faz sentido? Porque no final das contas, a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar naquele que tem. E agora, a pergunta é para você. Se você está lendo isso hoje e pensa: meu caso é pior. Eu já orei e nada mudou. Deus se esqueceu de mim. João tem uma mensagem para você. Deus não se esquece. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Talvez a cura ainda não tenha vindo. Talvez a porta ainda não tenha se aberto. Mas uma coisa é certa. Se você permanecer firme, se você não desistir, se você continuar buscando a Ele, Ele vai te surpreender. Porque assim como fez com João, com Maria, com Lucas e com tantíssimos outros, Deus está preparando algo que você ainda não consegue ver. E quando isso acontecer, você também vai poder dizer: eu vi o Senhor, e nunca mais fui o mesmo. Glória a Deus. Amém.